Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Sebastião Mello. Estou aqui com vocês hoje para falar um pouco do artigo 147-A do Código Penal, o crime de perseguição introduzido no nosso Código Penal pela Lei 14.132 de 2021. É sobre isso que a gente vai falar para vocês hoje. O tipo tem esta redação aqui que eu vou mostrar para vossas excelências. Artigo 147-A. Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. É este o conteúdo do artigo 147-A do Código Penal. Este crime, na verdade, veio a dar aso a uma situação que já configuraria, inclusive, violência psicológica na forma da Lei Maria da Penha. Porque, na verdade, a perseguição contumaz é uma forma de violência psicológica, certo? Contra a vítima. E isso já estava previsto na Lei Maria da Penha, vou mostrar para vocês aqui agora, no artigo 7º, inciso 2, aqui, ó, Lei Maria da Penha, que diz que uma das formas de violência contra a mulher é a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamento, crenças e decisões, e uma das formas pelas quais se considera é a perseguição contumaz, que está aqui destacada para vocês. Então, para que a gente possa entender, a perseguição contumaz é uma forma de violência psicológica, assim como o crime de ameaça do artigo 147. E por isso que ele foi introduzido no artigo 147-A do Código Penal. Então, o que é o conceito? Qual a ideia de perseguição? Certo? Trata-se de um crime habitual, né? Que consiste numa prática reiterada de repetidas condutas de aproximação física ou mesmo virtual, a gente vai ver isso, através do qual a pessoa, de maneira não consentida pela vítima, se aproxima, certo? Por meio de uma conduta que podem causar medo, que podem causar uma perturbação no normal desenvolvimento da vítima. É bom deixar bem claro para vocês que o crime de perseguição é um crime de menor potencial ofensivo, vou dizer isso logo. Sua pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, salvo nas causas de aumento, que o crime passaria a ser de competência da Justiça Comum. Mas, na sua forma do caput, uma vez que a pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, trata-se de crime de menor potencial ofensivo. O bem jurídico tutelado nessa hipótese é a chamada liberdade psicológica. É a liberdade da pessoa desenvolver normalmente sua capacidade de locomoção, sua liberdade, sua privacidade, certo? A tranquilidade da pessoa seguir sua vida sem ser molestada, sem ser perturbada. Tá certo? É isso que eu quero dizer para vocês. Em relação aos sujeitos do delito, o sujeito ativo, é bom deixar bem claro, é qualquer pessoa, trata-se de crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, independentemente do seu sexo, homem, mulher, cis, trans, não tem nenhuma restrição quanto ao sujeito ativo. E o sujeito passivo, obviamente, é qualquer pessoa física, certo? Obviamente, não existe stalking contra pessoa jurídica, apenas pessoas físicas, e a gente vai ver mais adiante que, dependendo da natureza da vítima, a pena do crime poderá ser aumentada, tá certo? É bom que isso fique bem claro para vocês. Partindo disso, eu posso dizer qual é o tipo objetivo deste crime. Vou mostrar para vocês aqui. O tipo objetivo, né, a conduta que é conhecida como stalking, normalmente,
é a perseguição reiterada a alguém, né? Ou seja, o sujeito ativo pratica reiteradamente, é importante dizer, porque se trata de crime habitual, comportamentos ameaçadores sob o aspecto físico ou psicológico contra alguém. Essa vírgula aqui não tem. Psicológico contra alguém, mediante uma perseguição quanto mais, ou condutas invasivas e perturbadoras à esfera de liberdade ou privacidade da vítima, certo? Essa é a ideia central no que tange ao crime de perseguição, tá certo? É bom deixar bem claro que o verbo perseguir, que é o núcleo do tipo, o tipo fala perseguir alguém. Perseguir dá uma ideia de você reiteradamente estar próximo fisicamente de alguém. Talvez essa seja a ideia de perseguir. Mas é um pouco além disso. É também o sentido de importunar, de transtornar, de dificultar o exercício regular das atividades da pessoa, mediante a perturbação da sua liberdade, da sua privacidade, da sua intimidade. Então, a ideia de perseguir, certo? É a ideia de ir ao encalço de alguém, estar sempre próximo de alguém, de buscar estar sempre próximo da vítima, através de uma dessas formas, certo? Ameaçando a integridade física ou psicológica de alguém, restringindo a capacidade de locomoção, ou invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade. Vou mostrar para vocês aqui justamente essas formas que estão previstas no tipo, certo? Ameaçando a integridade física ou psicológica, certo? Primeira modalidade. Restringindo a capacidade de locomoção, segunda modalidade. Ou invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade, certo? Então, a pessoa perseguindo, ele vai ao encalço, ele corre atrás né, de maneira a importunar a vítima, ameaçando-lhe a integridade física, restringindo a capacidade de locomoção, ou invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade. E aí a gente vai analisar as diversas formas, né? Quando a gente fala ameaçando a integridade física ou psicológica, ele absorve nesse ponto o crime de ameaça. Porque o crime de ameaça significa ameaçar alguém de causar-lhe um mal injusto e grave por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico. Então, às vezes, você estar no encalço de alguém é uma forma de simbolicamente dizer que a integridade física ou psicológica da vítima está ameaçada. Ou então, a restrição à capacidade de locomoção. Ou seja, você inibe quem está sendo perseguido de estar num lugar diante do temor provocado pela presença do perseguidor. O perseguidor pode fazer com que a vítima se sinta inibida de ir em determinado lugar. Ou, por fim, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade. Ou seja, qualquer ato que iniba a vítima de desempenhar suas atividades rotineiras, certo? Não é preciso que a pessoa assim invada o trabalho, né? A presença ostensiva do sujeito pode ser o bastante para fazê-la desistir de um determinado lugar. Mas é bom deixar bem claro que a presença ostensiva, vamos supor que duas pessoas, vamos chamar o homem de Evangivaldo e a mulher de Vandélia, exemplos hipotéticos. Vamos supor que Evangivaldo e Vandélia malham na mesma academia, certo? Não é o ato de perseguição eles malharem na mesma academia e Vandélia não quer ir porque não quer encontrar Evangivaldo, seu ex-namorado. O crime de perseguição vai ser a conduta de Evangivaldo que, propositalmente, por exemplo, vai ver Vandélia exatamente no mesmo horário dela. Passa a fazer a coisa no mesmo horário dela para inibi-la, para perturbá-la nesse sentido. Certo? A ideia é essa. Né? E é bom deixar bem claro
e aí isso vai servir até como forma de interpretação, que esta perseguição, esta molestação de correr atrás de alguém, perturbando a sua liberdade de locomoção e desenvolvimento de suas atividades, tem uma relação com o artigo 65 da Lei de Contravenções, que foi revogado. Vou mostrar para vocês aqui agora. A Lei de Contravenções Penais, o Decreto-Lei 3688 de 41, foi revogado e era esse o dispositivo. Ó. Revogação da contravenção do artigo 65 do Decreto-Lei 3688 de 41, que diz que é contravenção penal, que era, que foi revogado, molestar alguém, né, ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável, certo? Nesta linha, a pena de prisão simples de 15 dias a 2 meses ou multa, certo? Então, houve a revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade, que é, no final das contas, que veio a ser revogado pelo crime de perseguição. Como eu disse para vocês, é um crime habitual. Se a pessoa, por exemplo, em janeiro de 2021, começou a perseguir alguém, certo? E continuou perseguindo a pessoa depois de abril de 2021, a pessoa já vai responder pela lei nova, trata-se de crime habitual. E como é um crime habitual, é importante que a gente saiba que, para que haja esse crime, é preciso, primeiro, um comportamento reiterado, mais de um ato de perseguição ou de assédio a uma mesma vítima. Por exemplo, se uma pessoa vai para uma festa e o sujeito ativo fica reiteradamente nesta festa perseguindo essa pessoa, não é o suficiente para caracterizar a perseguição, porque aí é um ato, certo? Seria preciso que essa coisa seja feita reiteradamente em momentos distintos, certo? Segundo, a pessoa faz essa perseguição por algum tipo de interesse pessoal, que pode ser admiração, crença, amor, vingança, certo? Há uma discussão, mas eu entendo que, às vezes, pode ser até por algum tipo de interesse financeiro, pode ser perseguir alguém para poder pagar uma dívida, embora, deixando bem claro, que existe uma tipificação no Código de Defesa do Consumidor, existe uma tipificação para alguém que, na cobrança de dívidas, se utiliza de algum meio que prejudica, nesse caso, o normal exercício das atividades do consumidor. Eu vou mostrar para vocês, é o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, que eu vou mostrar para vocês agora. O que é que diz o artigo 71 do CDC? O artigo 71 do CDC diz assim: de utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Então, eu entendo que existe uma relação de consumo, pelo princípio da especialidade, vai incidir o artigo 71 do CDC e não o crime de perseguição do artigo 147-A, tá certo? Mas se for uma cobrança de dívidas entre duas pessoas físicas, numa relação que não se estabeleça, seja uma relação de consumo, é possível a incidência do artigo 147-A, tá certo? É bom que isso fique bem claro para vocês. Pois bem, e a partir daí a gente pode discutir alguns casos aqui a partir da jurisprudência do antigo artigo 65. Por exemplo, contratar um detetive particular para perseguir alguém, perseguir sua namorada, sua ex-namorada, por exemplo, configura o crime de perseguição? Não. Até porque a profissão de detetive particular é uma profissão regulamentada por lei.
Lei 13.432 de 2017. Obviamente, quem eventualmente poderia praticar esse crime é o detetive particular se ultrapassar os limites legais da sua atividade, certo? Então, é bom deixar bem claro que o mero fato de contratar o detetive atuar dentro dos limites de sua profissão não configura crime, porque se trata de um exercício regular de direito. Existe a questão dos famosos paparazzis, por exemplo, os fotógrafos que vão perseguindo as pessoas. Bem, tem-se entendido que os paparazzis, por exemplo, esses fotógrafos, não cometem crime se as pessoas estão em local público ou de fácil acesso ao público. Agora, se a pessoa está num local privado, certo, dentro de um estabelecimento comercial, dentro de um restaurante, e a pessoa está perseguindo, né? Existe essa discussão. Se a pessoa entra para poder impedir que a pessoa possa normalmente almoçar, fazer compras ou coisa do gênero, entendeu? Isso vai ser analisado caso a caso. Mas se uma pessoa famosa está em local público, não é problema nenhum. Mas em ambientes fechados, me parece que local restrito ao público, ainda que seja estabelecimento comercial ou residencial ou industrial, me parece que poderia haver o crime, né? E é bom deixar bem claro que essa perseguição pode até mesmo ser uma perseguição virtual, o cyberstalking, por exemplo, né? Por meios, uma perseguição eletrônica por meio de redes sociais seria possível, embora o sujeito pode impedir a perseguição através do bloqueio da pessoa, mas a pessoa cria, por exemplo, perfis falsos para continuar fazendo isso, isso pode ser uma forma, sim, de perseguição, tá certo? Então, para fechar a questão, detetive particular, em princípio, por si só, não é crime. A questão dos paparazzis, em princípio, não é crime, desde que a pessoa fotografada seja uma pessoa conhecida, esteja num local público, certo? E que isso não seja feito a ponto de atrapalhar suas atividades normais. E é possível a perseguição virtual, tá certo? Em relação ao tipo subjetivo, vou mostrar para vocês aqui, claro, o tipo subjetivo ele é doloso, não há nenhum elemento subjetivo especial, ele é doloso. Como crime habitual, consuma-se com a reiteração dos atos de perseguição, e como crime habitual não comporta tentativa, certo? É bom deixar bem claro. E nós temos algumas questões peculiares para dizer para vocês aqui. A pena aumentada da metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso. Criança, na Lei 8.069 de 90, pessoa de até 12 anos incompletos. Adolescente, quem tem entre 12 e 18 anos. E idoso, quem tem idade igual ou superior a 60 anos. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, é caso de norma penal em branco homogênea homovitelina. O parágrafo 2º-A do artigo 121, né? Diz que quando há condição do sexo feminino, quando envolve violência doméstica ou familiar, ou menosprezo à condição ou discriminação, né, da condição de mulher, ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas, ainda que uma dessas pessoas seja menor de idade, ou com emprego de arma, seja arma de fogo ou arma branca, como forma de intimidar. Ou seja, para intimidar na perseguição, a pessoa está utilizando uma arma de fogo, uma arma branca, uma arma própria, que é um instrumento feito para ferir, ou uma arma imprópria. Pode ser, por exemplo, uma garrafa quebrada. Pode ser uma arma imprópria. Certo? O parágrafo 2º dispõe que as penas são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Se houver uma lesão corporal em decorrência da perseguição, o sujeito responde por lesão corporal, por homicídio e, eventualmente. E, por fim, o que é que eu posso dizer para vossas excelências? A ação penal, nesses casos específicos, é pública condicionada à representação na forma do parágrafo 3º. A ação penal é pública condicionada à representação. Tá certo? Então, é preciso que a vítima represente contra o agressor.
Pois bem, é isso que eu queria dizer para Vossas Excelências sobre o crime de perseguição. Até a próxima.